Acho que já foi, né? Foi. Está falando alguma coisa, Ângela? Você está com o microfone desligado. Não, eu só falei que eu coloquei a opção de mutar todos os participantes uma vez que entrem, os que entrarem agora, né, para não dar esse problema. Então, eu acho que a gente Tá pode ótimo. começar, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Boa noite. Para quem está chegando hoje, quero me apresentar. Meu nome é Flávia Tereza, sou membro e atual coordenadora do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília, membro da Internacional dos Fóruns e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso clube de leitura. Esse clube acontece desde o primeiro semestre de 2019, né? E ele, assim como as outras atividades do Fórum de Brasília, se dedica às conexões e os debates com outros campos do saber, né? Bom, como a Ângela já introduziu e como vocês perceberam, eu não utilizei, né, o entre parênteses de informação, porque, né, trago notícias do Fórum de Brasília, né, que desde sua origem em 2017 vem trabalhando na direção da sua formalização, sustentada, né, então, pelas transferências de trabalho e no trabalho sobre transferências. Teve, finalmente, sua formalização, né, no último final de semana, na Assembleia da Internacional dos Fóruns, né, da nossa escola. E, então, a gente ainda está em clima de comemorações, né, bem recente. Afinal, foram 3 anos, né, de trabalho difícil, intenso, bonito também. Um trabalho decidido, feito no coletivo, né, e que, é claro, o trabalho continua, mas eu acredito que agora, com mais ânimo, né, e mantém em seu horizonte o avanço da psicanálise em Brasília. Bom, então eu gostaria de dividir isso com vocês, dizer que vocês também fazem parte dessa construção, tá? Com muita alegria que a gente inicia agora um momento novo, né? Ainda mais entusiasmados. Bom, ainda sobre o clube de leitura, né? Eu acho importante também dizer, já que eu disse que para a nossa escola e para o Fórum de Brasília é muito importante esse debate aberto, né, com outros campos do saber, a escolha também, né, e a ideia de manter o clube ativo, né, e a escolha dos temas também passam, né, pelo meu desejo, o desejo da Ângela de debater e pesquisar, né, sobre os temas que a gente propõe aqui. E que escolha surpreendente, né? Eu estou encantada com Helena Ferrante, assim, acho que a escrita dela é urgente, assim, é capaz de provocar, ao mesmo tempo, sensação de mal-estar e um deslumbramento, assim, né? É o que eu consigo dizer, assim, dessa leitura, né? O segundo livro. Enfim, enfim, me capturou profundamente, né? Eu acho que foi uma aposta ousada e acertada desse clube, tenho que admitir. E hoje, com muita alegria que recebemos aqui entre nós, nossa convidada especial, Tainá Pinto, para debater esse livro tão impactante, né, instigante. Muito obrigada, Tainá, por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês que estão aqui hoje com a gente, né, nessa sexta-feira. Obrigada, Ângela, pela parceria, que me anima tanto. E eu gostaria de agradecer também a Jéssica, que por mais uma vez cedeu sua sala virtual para que a gente pudesse realizar o nosso clube de leitura, o nosso encontro. Antes de passar a palavra para a Ângela e para a Tainá, eu queria pedir mais um minutinho para vocês. Eu gostaria de ler umas palavras que emergiram dessa minha experiência. Eu serei breve. Me trancafiei com Olga, seus 2 filhos, seu cachorro, suas dores, loucura, dilemas e fantasmas por 4 horas ininterruptas até a última página do livro. Aflição, vertigem e sufocamento são as palavras que me vêm à cabeça quando penso na experiência dessa leitura, que tem uma narrativa tão inundada de detalhes. Dias de Abandono traz numerosos aspectos que podem ser intensamente analisados e discutidos. Mas, para mim, o ponto alto da leitura é o espaço de tempo em que Olga não consegue abrir a porta do seu apartamento.
A fechadura enterra e a chave não gira em suas engrenagens. Ela precisa sair e resolver os problemas que perturbam dentro do apartamento e seus pensamentos. Leio como uma metáfora angustiante do período mais recente de uma separação, pois se trata de um momento muito difícil e que nos remete a uma certa sensação de aprisionamento. Afinal, é o tempo em que geralmente ficamos presos e ensimesmados elaborando as perdas advindas da separação. Do que separamos quando nos separamos de alguém? É difícil abrir mão daquela pessoa com quem nos identificamos. A sensação é de que perdemos também uma parte que é nossa. E mais ainda, a separação do outro traz notícias de nossas próprias separações. De certo modo, a gente está se separando o tempo todo, seja quando escolhemos ou quando as contingências da vida se colocam. Nos separamos de planos e ideais, das fantasias de completude e inteireza, da ideia que temos do outro e de nós mesmos. A gente se separa dos pais, da infância e também daqueles sonhos que a gente acreditava que seriam realizados assim que crescêssemos. Se separar é doloroso e pode carregar restos insistentes, mas é também motor para girar chaves, abrir portas, trilhar novos caminhos e escrever novas histórias decididamente. É isso, gente. Bom trabalho para nós. Passo a palavra imediatamente para a Ângela. Obrigada, Flávia. Gostei desse texto que você leu. Enfim, né? Acho que uma das razões de eu ter chamado a Tainá para falar sobre esse livro é porque um dia a gente estava falando sobre esse livro e acho que ela disse coisas muito interessantes, uma leitura recente, né, que ela tinha feito. Enfim, um livro que me chamou muito a atenção, assim, e é o meu preferido, assim, desses três romances anteriores à tetralogia. É o meu livro preferido e hoje eu estava pensando sobre isso, né? Sobre a necessidade de você receber um cutucão, né? Essa coisa assim, deixa eu pedir para minha filha me dar um cutucão assim nesse momento quando ela perceber que eu não estou aqui, né? E é muito difícil que a gente não tenha passado por uma experiência em que tenha se sentido dessa forma ou de algo similar, né? Quando eu li, né, eu fiquei pensando muito numa separação de muitos anos atrás, em que eu não tinha uma filha, né, para fazer isso por mim, mas eu tinha uma amiga que morava comigo e eu lembro de ter ido. Durante muitos meses eu tive que levar meu colchão para o quarto dela, porque ela tinha que conversar comigo até eu dormir, para eu não pensar. E ela foi muito corajosa, assim, em me acompanhar durante esse tempo em que ela conversava comigo até eu pegar no sono. Então, ela me contou muitas historinhas, assim, nesse momento em que eu estava super regredida e que eu precisava ouvir histórias para dormir, né? E aí, enfim, talvez esse seja um dos livros aqui, um dos meus livros preferidos, assim, de um modo geral, né? Não só da Helena Ferrante, mas de um modo geral. E aí eu fico muito feliz, assim, de ver todo mundo aqui participando hoje. Agradeço muito a Tainá, assim, que no meio da escrita de uma tese concorda em vir debater algo que não tem relação com a tese dela, né? Que não está envolvido com aquilo que ela está imersa no bunker dela aí nos últimos meses, desde que ela voltou para o Brasil para escrever e concluir esse trabalho. E apresento ela, então, né? Enfim, a discussão então vai se dar agora. Ela vai ter o tempo, né, que ela achar necessário para falar, e aí na sequência, como da primeira vez, as pessoas vão se inscrevendo no chat, eu vou organizando essas inscrições e vou pedindo para as pessoas abrirem o microfone na ordem. Então esse é o esquema, assim, que a gente procedeu, né, da primeira vez e funcionou muito bem. Então a Tainá, ela é doutoranda aqui na Universidade de Brasília e doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura aqui na Universidade de Brasília. É minha colega no Psicanálise na Rua, no coletivo Psicanálise na Rua, e também é minha amiga querida que leu esse livro e, como eu disse, né, concordou em sair desse outro momento de imersão para falar sobre os dias de imersão da Olga nela mesma. Então, Tainá, a palavra está com você. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço esse convite, de verdade.
Agradeço tanto a Ângela quanto a Flávia. Eu acho que não é fácil, né, manter essa atividade pulsando nesse momento que a gente está atravessando. Eu acho que não é fácil, mas eu acho também que tem a sua importância, né? Eu acho que é um momento que tem o seu valor, né? Nesse momento a gente poder falar sobre literatura. Eu queria só confirmar com vocês algo em torno de 40 minutos, tá legal? Eu achei muito difícil me organizar, porque eu teria um monte de coisa para falar. Então foi difícil fazer essa seleção, assim, eu fui tentando realmente pensar o que seria essencial, assim, né, para essa nossa conversa hoje. E aí, bem, a partir disso que a Ângela apresentou, eu colocaria um adendo, assim, né? No mês passado eu estava aqui com vocês, né, na discussão com a Tatiane sobre o amor incômodo, e bem, eu fiquei um pouco assustada, assim, quando eu vi o tamanho do mundo que é a Helena Ferrante. Eu não tenho muita leitura na Helena Ferrante, né? Não é uma autora assim que eu esteja respirando constantemente. Eu trabalho com a Clarice, então com ela assim eu tenho uma certa intimidade, né? Esses textos que eu tô lá lendo, volto para reler e, enfim, respiro junto, meio ali a cada linha. Mas, né, também já fui dar minhas respiradas lá na Ferrante. Então, um dos motivos para eu ter aceitado, né, esse convite é também porque o meu tema no doutorado é o abandono, né? E esse livro eu li um pouco assim, por acaso, pelo título, um pouco desavisada, mas um pouco avisada. Mas, enfim, eu acho que falar sobre abandono é algo que me interessa. E bem, agradeço muito a fala esse texto que a Flávia trouxe para gente, né? Porque eu acho que a Helena Ferrante toca, né, em experiências muito pessoais, assim, né? E nesse especialmente ela está falando de uma separação, né? É uma experiência cotidiana e banal que a gente está, não sei se banal, né, mas cotidiana, que a gente está vivendo aí para poder, enfim, faz parte do viver, né, se separar. Então, eu apresento um pouco isso para vocês para poder dizer o que eu posso oferecer para vocês hoje, né? Não sendo assim um especialista em Helena Ferrante, eu pensei que o que eu posso oferecer, sendo bem sincera, é algo como uma costura de ideias aí sobre o que a Helena Ferrante me ajudou a pensar acerca do abandono. Então, eu espero que a gente possa se fazer ou se colocar algumas questões sobre isso e de repente conversar sobre isso mais no fim. Eu acho que isso já se põe no título, né? Assim, o que é o abandono? Será que o abandono são dias? E se abandono são dias, que dias são esses dias, né? Será que são esses dias, né? A partir do momento onde ela recebe essa comunicação do marido dela de que ele vai deixá-la, será que é aí que começa o abandono, né? Será que esses dias começaram antes? Enfim, que dias seriam esses dias? E bem, eu acho que a questão punjante que ela põe é um pouco assim, como é que eu abandono dias da minha vida, né? Assim, como é que eu abandono 15 anos de um relacionamento, né? O que eu conservo, o que eu salvo e o que, enfim, eu preciso deixar ir, né? Eu acho que tem um pouco essa tônica, né? Então, como é que eu abandono esses dias, esses anos? Como é que eu abandono o homem da minha vida, o pai dos meus filhos, um ideal com o qual eu me identifico, inclusive, né? O ideal de ser uma mulher casada ou de ser uma mãe dedicada, né? De ser uma mãe de família. E aí eu escolhi para a gente começar 2 epígrafes, já trazendo um pouquinho aí da Clarice, né? Porque vocês vão ver que é uma costura que eu fui fazendo com a Ferrante, com a Clarice, um pouco com a Virginia Woolf também. E eu trago um epígrafe da Clarice para a gente começar. Esse trechinho eu tirei de um livro dela que se chama Um Sopro de Vida. Eu acho que quem estiver precisando de ar, eu indico esse livro nesse momento. É um livro que nos permite respirar bem, eu diria isso.
E eu vou ler para vocês. Ela diz assim: escrevo ou não escrevo? Saber desistir. Abandonar ou não abandonar? Esta é muitas vezes a questão para um jogador. A arte de abandonar não é ensinada a ninguém. A arte de abandonar não é ensinada a ninguém. Gravem esse pedacinho aí. E está longe de ser rara a situação angustiosa em que eu devo decidir se há algum sentido em prosseguir jogando. Eu serei capaz de abandonar nobremente? Então, essa é a primeira epígrafe. A segunda que eu pensei foi um dia desses eu estava relendo um livro de uma poeta portuguesa que se chama Matilde Campilho, e eu me apaixonei por essa mulher, então só falo dela. Ela sai pela minha boca as frases dela. O livro dela se chama Jockey, muito bom também, eu acho que lá a gente também respira muito bem no Jockey. E eu peguei a primeira frase de um poema que se chama A Volta no Cadillac, de Billie Jay. E ela diz assim: o que acontece é que tenho vindo a guardar alguns poemas. Enterro-me noutras clareiras, para que assim possa escapar da minha própria ideia de amor. Para que assim possa escapar da minha própria ideia de amor. Eu nunca sei dizer muito bem por que eu escolho as epígrafes, são as escolhas meio intuitivas, assim, mas eu acho que essas duas, elas se combinam, né? De uma maneira assim, de, bem, como é que eu posso escapar da minha própria ideia de amor? Eu acho que o caminho que esse livro da Helena Ferrante está sugerindo é que só há uma maneira de escapar da minha própria ideia de amor: abandonando. Então, eu acho que vocês vão, pelo menos é o que eu estou tentando transmitir aqui hoje, né? É uma perspectiva de agenciamento no abandono, né? Eu acho que a gente está muito acostumada com essa narrativa, né, da mulher abandonada, né? Se a gente, sei lá, eu lembrei de Luto e Melancolia, por exemplo, né? Quando Freud fala da melancolia, ele cita a noiva abandonada, né? A gente está muito acostumada com essa imagem, né, da mulher abandonada, mas eu acho que a gente precisa pensar também essa outra posição, né? Quando é que eu abandono, né? Porque uma coisa não vai sem a outra. Não existe ser abandonada sem um abandono. Isso talvez, enfim, a gente possa chegar nesse ponto. Eu botei uma imagem aí para vocês na discussão. É uma imagem de uma pintora austríaca que se chama Mary Lesning. Se vocês verem, é uma figura muito impactante, assim, mas eu lembrei dela lendo esse livro. Então, tem algo aí que eu quero trabalhar com vocês hoje que diz disso, né? De uma posição, de algum agenciamento no abandono. Algum, né? Porque, enfim, a gente não tem esse controle absoluto, né? Eu acho que é isso que a gente vive com a Olga. E aí, esse foi um livro, acho que é importante eu contar, assim, contextualizar um pouquinho para vocês. Foi um livro que eu li tem pouco mais de um ano. Foi quando eu entreguei meu material de qualificação, então eu estava de férias, e eu me dei de presente ler o livro que eu quisesse ler. E eu escolhi esse livro da Helena Ferrante, porque eu já estava ouvindo falar muito dela, enfim, queria conhecer, e esse foi o primeiro livro que eu li. E aí eu peguei esse livro para ler, e eu li esse livro em 2 noites, assim, eu fiquei chocada com essa potência de captura que a escrita da Helena Ferrante tem. E eu acho que eu não sou a única, né? Eu acho que a Flávia falou disso, enfim, com outras pessoas que eu já conversei, eu acho que a escrita da Helena Ferrante tem esse poder de captura. E aí, quando veio o convite da Flávia e da Ângela, eu fui reler o livro e, pasmem, pela segunda vez, eu reli o livro em 2 noites. Eu já sabia o que ia acontecer, eu tinha que acordar cedo no outro dia para atender, mas eu não conseguia parar de ler, né? E eu fiquei duplamente, assim, me perguntando o que tem no livro dessa mulher, o que tem nessa escrita dela, né? E eu, enfim, depois vocês me digam se vocês concordam com a minha hipótese, mas eu acho que tem droga, só pode. Porque você não consegue parar, né? E aí eu comecei a me levar a sério nessa minha questão, assim, que droga é essa? Porque, pensem bem, minha gente, essa mulher, ela tá traficando em nível internacional. Isso aqui está sendo traduzido em todas as línguas.
Então, que droga é essa? O que ela está passando para frente aí com essas histórias, né? Eu acho que é uma pergunta importante da gente se colocar, e a minha hipótese é uma só. Eu acho que ela está traficando verdades. Eu acho que ela está traficando verdades sobre a experiência feminina, né? Eu acho que ela está traficando verdades sobre uma violência silenciada. Eu acho que nos livros dela a gente reconhece experiências que são estritamente femininas, mas que tocam nesse ponto estritamente femininas enquanto experiências que falam da opressão feminina. Que dizem dessa internalização da violência, que dizem do quanto nós mulheres operamos essas internalizações da violência contra nós mesmas, né? Contra eu, mas também nós mulheres contra outras mulheres, né? Eu acho que ela está falando da violência que as mulheres sofrem por serem mulheres e para serem mulheres. Então, e como é que ela faz isso, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental e que foi tocado no último encontro, né? Quando alguém mencionou, acho que foi a própria Tatiane que falou da estética da sobrevivência, né? Ela faz isso contando uma história banal. Ela está falando de algo completamente normal. Quem aqui não conhece um cara que fez 40 anos, se separou da mulher e casou com uma de 20? Assim, algo corriqueiro, né? Assim, um cara que decide terminar uma relação e termina uma relação assim, comunicando. Num dia, eu adoro a primeira frase desse livro, né? Ela fala, uma tarde, eu tenho ela aqui, ela diz assim: uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa, as crianças brincavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Então é um cara que faz isso, comunica que vai deixá-la, como quem comunica que vai ali na esquina, como quem comunica algo que não tem nada a ver com ela, quando na verdade a implica completamente dos pés à cabeça, né? Então eu acho que nesse relato do que é normal e do que é banal, ela está fazendo uma denúncia imensa, né? Assim, ela está denunciando, eu acho que talvez, sobretudo, o custo da normalidade. Quanto é que nós, mulheres, pagamos para sermos mulheres normais? E isso, da verdade, eu acho que é um ponto que eu não vou me estender agora, mas se a gente tiver tempo, mais para frente a gente pode conversar. Eu acho que o poeta e a verdade, eles estão ali, né? A verdade tem estrutura de ficção, né, para Lacan, mas isso aí está no Freud, isso aí está em qualquer obra literária, e é por isso que é importante, né, assim, essa aproximação entre a psicanálise e a literatura. É por isso que a gente precisa explorar esse campo que está entre a psicanálise e a literatura, que não é nem de uma nem de outra, é algo que se dá nesse encontro, né, entre psicanálise e literatura. A gente vai poder pensar largamente a psicanálise enquanto estrutura, a verdade enquanto estrutura de ficção. Então, deixa eu ver. Sim. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode, talvez, focar no fim, né? A relação do poeta com a verdade. Porque eu me lembrei, por exemplo, da Clarice, tem um conto dela que eu estou trabalhando bastante agora, que a Clarice esteve em Brasília, né? Eu acho isso uma história sempre legal de contar, mas eu também não vou demorar nela não, juro. Mas ela esteve em Brasília e ela escreveu 2 contos fantásticos e muito loucos. E ali, eu acho que ela diz o que é um poeta. E ela traz essa imagem. Um humilde escriba da verdade. Isso é um poeta para Clarice. Eu acho que a gente pode, se der tempo, conversar o que é um poeta para Virginia Woolf, né? Ela traz uma ideia de uma pessoa amaldiçoada, né? A verdade sai pela boca dela, ela não controla isso, sai. Eu acho que a gente pode tentar pensar o que é a poeta para Helena Ferrante. Eu não tenho muita leitura para poder dizer, mas eu dei uma olhadinha em Franto Malha e me deu a impressão, assim, que talvez o poeta, para Ferrante, é aquele que sabe escavar, né? Ela usa muito essa imagem da escavação. E escavar o quê? É a infância, né? É sempre uma memória infantil que ela traz.
enfim, tem algo aí que a gente pode conversar mais para frente sobre o poeta e a verdade. E aí, eu gosto muito do fim desse livro, né? Para mim, tem algo que começa ali, eu não sei muito bem explicar isso, mas quando eu fui relê-lo pela segunda vez, eu comecei pelo fim, porque eu tinha muito marcado isso na minha memória, que aquele diálogo final, assim, é quase nas últimas páginas, o diálogo final dela com o Mário, quando o Mário volta a frequentar a casa, e eu acho que ele tem muita verdade. Eu acho que esse fim, ele traz uma verdade que resume, assim, esse livro. Eu vou ler para vocês lembrarem. Está na parte 46, e o Mário pergunta assim, é verdade que você não me ama mais? Aí ela responde, sim. Aí ele diz, por quê? Porque eu menti? Porque eu te larguei? Porque eu te ofendi? Aí ela diz, não, justamente quando me senti enganada, abandonada, humilhada, te amei muitíssimo, te desejei mais do que em qualquer outro momento da nossa vida juntos. Você pensa assim, nossa, que mulher corajosa, né? Nem precisava dizer essa verdade para ele. E aí ele fala, então, por que você não me ama mais? Ela diz, não te amo mais porque para se justificar, você disse que tinha caído no vazio de sentido, e não era verdade. Ele diz, era assim. Ela responde, não. Agora eu sei o que é um vazio de sentido e o que acontece se você consegue voltar à superfície. Você não. Você não sabe. Você, no máximo, lançou um olhar para baixo, se assustou e tampou a falha com o corpo de Carla. Então, esse trecho, para mim, resume, né, assim, uma verdade dessa história, né? E diz de uma certa assimetria, assim. Eles se separaram, mas eles não atravessaram as mesmas experiências e nem poderiam atravessar as mesmas experiências, né? Porque Mário perder Olga não é a mesma coisa que Olga perder Mário, né? Não poderia ser a mesma coisa, mas há algo muito distinto nessa experiência que eles atravessam. E eu acho que tem algo muito verdadeiro nisso que ela diz, né? Que ela foi lançada num Travou para mim, gente. Para mim também travou. Opa! Voltei? Agora sim. Voltou. Onde é que parou? Você falava sobre a diferença entre o Mário sem a Olga e a Olga sem o Mário. Sim, e que bem, não poderia ser a mesma, né? Essa travessia da separação, mas que ela cai nesse vazio de sentido, porque é isso, esse livro é isso, né? É essa queda nesse vazio, a gente acompanha essa vertigem dela, né? Ela cai nesse vazio de sentido enquanto ele, e eu acho que aí tem uma verdade, né? Assim, se ele olhou e se assustou, foi muito, né? Ele rapidamente tamponou aquilo dali com o corpo da Clara, ou seja, da Carla, né? Ele pouco quis saber daquilo dali. Enquanto ela não teve opção. Ela não teve a opção de olhar ou não olhar para aquilo. Ela foi lançada. Então, acho que por isso a gente pode pensar no Estética da Sobrevivência. O que se trata nesse livro? De encontrar uma saída. De encontrar uma saída para esse buraco, para esse vazio de sentido no qual ela caiu. E, bem, qual que é a minha hipótese para isso? Né? O que eu acho que a Helena Ferrante está sugerindo? Não há maneira de sair desse buraco se não for abandonando. Então, o abandono é a saída. Eu acho que é isso que esse livro está sugerindo, que a Helena Ferrante está sugerindo, né? Essa vertigem dela começa nessa primeira linha do livro, né? Assim, que eu li para vocês, né? Ele me comunicou num dia qualquer, numa tarde qualquer de abril, ele me comunicou. E, bem, é nessa decisão unilateral aí que ela se vê lançada num buraco, né? E que ela começa, enfim, quando ela se vê lançada num buraco, o que ela faz para sobreviver? Essa mulher começa a se fazer perguntas, né? Assim,
é isso. Eu não estou me colocando essas perguntas porque eu estou querendo autoconhecimento. Não é disso que se trata, né? Ela está desesperada, minha gente. É um desespero. Ela se pergunta quem é este homem que se autoriza a terminar um casamento de 15 anos dessa maneira, numa comunicação banal, como quem diz que vai ali na esquina. Quem é este homem? Já é se perguntar quem é ela. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Isso é um casal, isso é a separação de um casal também, né? Então, à medida que ela vai se perguntando quem é esse homem, não tem como ela não se perguntar quem é ela. Então, quando eu fiquei pensando, né, assim, o que é essencial conversar aqui hoje, um pouco dentro dessa minha ideia de algum agenciamento no abandono, né, eu acho que vai ser essencial a gente falar de estranhamento, né, porque é se perguntando quem é ela, quem é ele, é se estranhando, é não reconhecendo esse homem, é não se reconhecendo em suas ações, em seu descontrole, né, na sua dificuldade de manter tudo em ordem, né, é não se reconhecendo que ela pode finalmente, né, ela pode se estranhar para em algum momento se reconhecer outra, né. Então, eu quero que a gente converse sobre espelhos. Tem uma cena de espelho muito legal nesse livro, que eu acho muito bom, a gente vai chegar lá. E eu quero trazer uma cena de espelho da Virginia Woolf também. Mas só antes da gente chegar nos espelhos, né, assim, o que acontece? Ela posta nessa situação de desespero, ela começa a se colocar essas perguntas e ela vai... Ela usa várias metáforas para isso, né? Ela vai repassar esses 15 anos com pente fino, ela vai olhar esses 15 anos com microscópio, ela vai olhar esses 15 anos com olhar crítico, tentando o quê, né? Tentando encontrar... Ela diz coisas do tipo, onde é que estava a consistência dessa relação, algo do tipo, o que era verdade, o que era mentira nesse amor, né? Assim, desde quando isso tomou áreas de dissolução, em que momento isso tomou áreas de dissolução, né? E então ela vai fazendo, ela vai afundando e mergulhando ali nas memórias dela, né? E é nisso que a gente acompanha, nessa descida. Eu acho que foi em Franto Malha que eu li que ela compara isso a uma descida ao inferno, né? Eu acho uma ótima imagem, assim. Eu acho que é uma descida ao inferno mesmo. Eu acho que é disso que se trata nesse livro, assim. E aí, o que é essa descida ao inferno, assim, na minha perspectiva, né? O que bem, assim, o que ela encontra nessa descida ao inferno dela, né? Porque tem esse sentido de queda, essa ideia de uma perda de chão, de vazio de sentido, mas também isso de descer e de enfrentar os seus demônios, né? Quem é o demônio da Olga? Eu acho que não tem para onde a gente correr, assim, né? Essa figura, a pobre coitada, né? Eu defenderia que nessa história tem 3 personagens principais, né? A Olga, a pobre coitada, que se confunde com a Olga, e o Mário, né? Assim, que nem é tão principal assim, vamos combinar. Mas eu acho que não dá para falar da Olga sem falar da pobre coitada. E, bem, eu acho que essa é a grande sacada desse livro, assim, no sentido de que se o amor é incômodo, né? Ela está trazendo uma verdade sobre o amor, nessa ideia de que, bem, não tem amor sem incômodo. Nem mesmo esse amor com a mãe, esse amor aí vastamente idealizado. Este amor também é incômodo. Amar é incômodo. Amar é dolorido. Se abrir para o amor é se abrir para a dor. A gente se abre para o amor, por quê? Porque somos todos essencialmente desamparados, né? O que nos abre para o amor é essa condição básica de desamparo, né? Então, isso, me perdi, mas voltei. Se em amor incômodo isso está em questão, eu acho que a grande questão desse livro é a piedade, né? Eu posso amar sem piedade? Eu acho que é a grande pergunta que ela nos coloca.
E aí, amar sem piedade é algo muito radical, minha gente. Vai levar a mulherada muito longe. Meu convite fica aqui para a mulherada. Vamos amar sem piedade. Por quê? O que é amar sem piedade? O que ela está propondo com essa ideia? Assim? É de que, bem, se for para amar o outro sem piedade, isso tem que valer para mim também. Me amar sem piedade. E se isso vale para mim, o que acontece, né? Eu acho que essa é a travessia dela enfim, nessas páginas aí, né? E tem algo disso, assim, que eu não acho um exagero, apesar de parecer meio exagerado, mas eu não acho que seja tão exagerado assim, dizer que bem, a Olga é essa espécie de heroína, né? Assim, de heroína que desce ao inferno e volta para contar essa história, né? Que atravessa esse desespero de não ser amada pelo homem, né? E ela volta para contar e bem, o que é nisso que a gente acompanha ela, né? Assim, mas eu acho que o grande feito dessa mulher foi vencer a pobre coitada que havia dentro dela, né? Assim, e eu acho que tem algo disso, eu acho que é por aí que esse livro captura a gente. É pela imagem da pobre coitada, né? É pela nossa identificação com a pobre coitada. Eu acho que esse é um ponto de captura. Porque a pobre coitada é essa figura que ela teme, né? Assim, sobretudo, é uma memória infantil, assim, é uma vizinha que era uma mulher bonita, que tinha 3 filhos, casado. Um dia esse cara vai embora porque ama outra mulher e ela fica com as crianças. E o que essa mulher faz? Ela se mata, né? Mas antes de se matar, ela traz essas memórias, né? Ela vai acompanhando com os olhos, né? Essa mulher definhando, essa mulher emagrecendo, essa mulher chorando, né? Chorando de dor, chorando até morrer. Mas no fim, é uma mulher que se mata. Tem a ver com isso, né? Quando eu digo que a Olga é a heroína que atravessa, desce a seu inferno e volta, me parece que é isso, porque quanto mais, sabe, essa coisa bem bem édipo, bem destino, assim, né? Quanto mais ela foge, mais ela realiza esse destino. Quanto mais ela foge, passou 30 anos da vida dela fugindo da pobre coitada, quando ela vê, ela se vê pobre coitada, né? Quanto mais ela foge desse destino, mais ela o realiza. Então, o que eu faço? O que eu faço com isso? É esse desespero que a gente acompanha, né? E aí, bem, eu acho que tem uma frase, assim, que diz muito sobre a pobre coitada, e tá logo no começo, tá ali no segundo capítulo, quando ela diz assim, ó, quando você não sabe segurar um homem, perde tudo. Relatos femininos de fins de caso. O que acontece quando, plena de amor, você não é mais amada. É deixada sem nada. A mulher perdeu tudo, até o nome. Talvez ela se chamasse Emília. Se tornou para todos a pobre coitada. Começamos a falar dela chamando-a desse jeito. Então, eu acho que esse trecho é um trecho que diz muito, assim, né? Quem que é a pobre coitada? Uma mulher que perde um homem, perde tudo. Perde até o nome. Ela vai ser apontada na rua, inclusive por outras mulheres, ela vai ser reconhecida como a pobre coitada. E, bem, é uma espécie de armadilha, né? Assim, porque o que ela pode fazer? O cara que largou, né? Não está nas mãos dela não ser pobre coitada. Pobre coitada é essa figura abandonada, né? E aí eu acho que nessa proposta de um amor sem piedade, né? Assim, talvez a gente possa pensar que a pobre coitada seja essa figura que ninguém ama, que homem nenhum ama, né? Que ninguém ama, nem ela mesma, assim, nem ela mesma se ama, né? Porque a partir do momento em que ela se ama, ela deixa de cumprir esse destino de pobre coitada. A partir do momento em que ela não fizer de tudo para não perder um homem, ela deixa de cumprir esse destino de pobre coitada. E o que isso
onde é que eu acho que isso toca, assim, né? Eu acho que toca um pouco nessa ideia de bem, é sempre essa imagem da mulher abandonada, né? E isso nos deixa um pouco refém de imagina ficar para titia, imagina ser eu, a pobre coitada, todo mundo foge disso, né? E tem algo disso que é assim, essa espécie de armadilha do amor, né? Esse dispositivo amoroso que é assim, você é responsável. Você é responsável por segurar o seu homem. Isso é responsabilidade sua. E é isso que ela fica se perguntando, né? O que eu fiz? Por que ele deixou de me amar? Quando pode não ter nada a ver com ela, o fato dele tê-la deixado, né? Pode ser pura covardia dele, porque olhou para o buraco, ficou com medo e botou o corpo de outro. Então, assim, essa cobrança, né, que ela vive de bem, da mulher ser a responsável por segurar um homem, e a mulher que não segura, ela está condenada, né, a ser pobre coitada. Eu acho que a Helena Ferrante traz essa ideia, assim, de que, bem, a Olga é uma figura que desafia o seu destino de pobre coitada, né? Isso eu li também em Franto Malha, as minhas memórias de Franto Malha também caóticas, assim, porque eu nunca tinha lido e eu dei uma olhadinha. Mas ela diz, assim, de que ela insiste que a Olga é uma personagem que tem recursos para não ser uma pobre coitada, né? E eu acho que enfim, tem realmente, né? Algum desafio disso, ela empreende. E aí, eu acho muito legal essa passagem que tem no 3º capítulo, porque a gente vai ver nesse deslocamento da pobre coitada, né, ao longo da história. Primeiro, a pobre coitada, essa figura ali, de quando ela tinha 8 anos de idade, essa imagem fantasmagórica que é quem vai assombrá-la durante 30 anos, né, então é essa figura que vai se confundindo com ela, porque é de quem ela foge. Depois a gente vê a pobre coitada numa conversa que ela tem que ela relembra, né, uma memória também, que ela lembra de ter tido quando ela era adolescente com a professora de francês. Ela falava para a professora que queria ser escritora, né? E a professora dá um livro para ela. Isso eu não recuperei, mas eu tenho assim de memória, me corrijam se não foi isso, que é um livro da Simone de Beauvoir. Não sei se eu inventei ou se eu li isso. Que é um livro da Beauvoir e que ela vai devolver esse livro para a professora. E aí enfim, ela está se dizendo, né? Dizendo para ela mesma, Olga, né? Não faça como a pobre coitada, não se desfaça em lágrimas, evite se parecer com as mulheres despedaçadas de um famoso livro da sua adolescência. E aí ela devolve, é nisso que volta, né? Essa conversa com o professor. Ela devolve o livro e ela diz assim: essas mulheres são idiotas, senhoras cultas, de boa condição social, quebrando-se, feito bibelôs nas mãos de seus homens distraídos. Pareciam-me emocionalmente burras. Eu queria ser diferente. Eu queria escrever histórias de mulheres com muitos recursos, mulheres com palavras indestrutíveis, não um manual da esposa abandonada. Eu queria escrever histórias cheias de corrente de ar, raios filtrados pelos quais dança o pó. E depois, eu amava a escrita de quem te faz olhar para baixo de cada linha, deixando sentir a vertigem da profundidade, a escuridão do inferno. Ela fala isso, né, para a professora, e a professora dá um sorrisinho irônico, assim, de resposta. E esse sorrisinho da professora faz ela pensar que, aspas, ela também, né, a professora, ela também devia ter perdido alguém ou alguma coisa. E agora, mais de 20 anos depois, a mesma coisa estava acontecendo comigo. Eu estava perdendo o Mário, talvez já o tivesse perdido. Isso é logo no começo, então eu acho que a perda tem esse tempo também, né, da ficha cair. Ela ainda estava perdendo o Mário, né? Ainda não tinha perdido. E eu acho fantástico esse diálogo, porque eu acho que tem muita coisa que a gente poderia desdobrar aí, né? Mas eu gosto dessa imagem de uma mulher mais velha entregando ouro ali para ela, né? E ela ali adolescente meio que fazendo um pouco caso, assim, de essas mulheres são
são tolas, né? São emocionalmente burras, né? Eu vou ser diferente, né? E de repente ela se vê nesse lugar, né? Assim, que a professora perdeu alguém e agora tá acontecendo com ela, né? Então, eu acho muito legal essa situação, né? Assim, esse espelho, de repente eu me vejo outra e justamente aquela outra que eu sempre fugi, quem eu sempre quis ser diferente, não idêntica, né? E eu acho que tem alguma coisa aí, como diz Helena Ferrante, para a gente acabar mais fundo, mas que eu não tenho condição de fazer agora, nessa imagem do bibelô, né? De ser bibelô que se entrega para esses homens distraídos, né? Que quebram essas mulheres. Eu acho que tem essa dimensão de, bem, nesse dispositivo amoroso, né? Ser mulher heterossexual numa relação, né? Enfim... dentro desse dispositivo, a lógica é um pouco essa, né? Assim, a mulher tá um pouco ali nesse lugar de ser o objeto que vai ser escolhido, né? Talvez esse bibelô, né? Que, enfim, que se permite se botar nessa posição de objeto que pode cair, pode quebrar, né? Mas isso é um jogo amoroso, né, minha gente? Assim, não tem amor sem posição de objeto. A questão é se os homens podem ocupar um pouco esse lugar também, né? Ou se vai ficar toda vez para as mulheres, porque isso também, uma hora, as mulheres vão deixar de querer. Só eu penso, né? Deixa de ficar interessante. Mas tem algo desse bibelô, assim, de que essa ideia, né, de que se você é um bibelô, não é você que decide quando você vai ser jogado fora, né? Assim, quando você se torna um objeto de decoração tão inútil que, enfim, serve e bem, a decoração tem um pouco esse espírito mesmo, né? Mas quando você se torna descartável, né? Porque a gente também não pensa, né? A gente essa ideia de que a mulher é o objeto na prateleira a ser escolhido. E isso está engendrado com essa armadilha da pobre coitada, no sentido de que, bem, quando um homem me escolhe, né, ele diz, eu te amo, então é isso, né? Eu subo no cavalo porque agora eu tô salva de ser a pobre coitada. Enquanto é um homem que me salva de ser a pobre coitada, eu tô nesse lugar absolutamente à mercê, né? Assim, e eu acho que a virada desse livro é, bem, só eu posso me salvar de não ser a pobre coitada, né? Não é um homem que me salva disso, porque enquanto for um homem, eu tô condenada ao destino da pobre coitada. E aí, eu lembrei também que tem um livro da Clarice que chama Cidade Sitiada, que traz essa imagem do bibelô. E é também uma relação mãe e adolescente. Eu acho que tem algo para a gente escavar aí, que deve dar alguma coisa legal, mas que, enfim, é um trabalho para ser feito depois. Esse é um livro muito... Eu não sei, assim, eu li só uma vez e eu tinha muita sensação de que eu ficava sendo colocada para fora do livro, assim. Mas eu insisti, eu fui até o fim, nem eu sei porquê. Mas é a história de uma mãe e de um adolescente, uma menina se tornando mulher, e bem, tudo que ela não quer é ser igual à mãe, né, assim. E aí, a mãe é uma adoradora de bibelôs, basicamente é isso, é uma mulher que coleciona bibelôs, assim. Então, eu acho que é só um lugar onde a gente pode escavar um pouco mais para pensar o bibelô. Eu acho que tem algo rico aí para a gente pensar. E aí, quando ela fala isso para a professora, né, que esse risinho irônico da professora denuncia que ela, a professora, tinha perdido alguém, e então ela se dá conta que agora é ela, nesse lugar que a professora um dia teve, né? Eu acho que uma pergunta fundamental que a gente precisa se colocar, né, e que a Flávia trouxe, né, assim, o que é que eu perco quando eu perco alguém, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que ela não tem resposta simples. Eu acho que nem sempre a gente chega na resposta. Eu acho que a melancolia tem a ver com a impossibilidade de alcançar essa resposta. E eu acho que essa impossibilidade pode se dar por motivos distintos, né? Eu acho que tem algo a ver com o momento da perda, em que momento, né, você perde alguém. Tem algo a ver com o que você perdeu, né? Enfim, não é simples, isso não é tão localizável assim, mas eu acho que vale algum esforço de tentar localizar, né, o que
que é que você perde quando você perde? Eu acho que essa é uma pergunta que a Olga se coloca e que ela precisa se colocar, né? O que significa para a Olga perder Mário, né? Se for um pouco nessa tônica, assim, de falar a verdade na cara da Olga, assim, Olga, você se livrou, querida. Que bom que o Mário foi embora. Porque é isso que ela vai descobrindo, né? Assim, que homem é esse? Quem é Mário? Vamos dar nome aos bois. Quem é Mário? Um pedófilo? É isso? Esse nome não consta, mas a gente pode colocar este nome ali. Carla tem 15 anos, né, minha gente? Um pedófilo, um dementador, não sei se vocês já leram Harry Potter. Dementador é aquela figura que abre a boca do outro e suga a energia. Suga toda a energia. Então, também penso que seja. E, enfim, é isso, né? Suga a energia de uma parte para outra. Porque é isso que ela vai descobrindo, pela boca do outro, né? O Kahane ensinou alguma coisa. O Kahane ensinou, não, ele fala com todas as letras, né? Você sabe muito bem que seu marido se acredita ser o dono do mundo. Então, o Mário é essa pessoa que se acredita ser o dono do mundo. Então, assim, vamos combinar que a Olga não perdeu, assim, né? Em alguma medida ela se livrou. Mas, enfim, isso não é óbvio, ela precisa atravessar, ela precisa o quê? Atravessar esse inferno, ela precisa descer no inferno, olhar a pobre coitada no olho, né? Porque é esse o demônio dela, para descobrir que ela vai ver melhor sem esse homem, inclusive. E isso é uma coisa que eu sinto falta nesse livro, assim, né? Isso eu aprendi com a Helena Ferrante, agora eu tô usando toda vez. Lá em Franto Malha, quando ela tava falando do roteiro, né? Do roteiro pro filme, ela fala, tal coisa não me convenceu. E eu acho essa história muito convincente, mas tem duas coisas que não me convencem nessa história. A primeira é esse inferno que dura um dia, e ela sai, no fim do dia ela já não ama mais Mário, mas eu entendo, assim, esse recurso, essa dramaticidade, assim, do dia, assim, fica mais intenso, né? Se durar um dia, se for um dia muito infernal mesmo. E a segunda coisa que não me convence, assim, que eu sinto falta, é de uma sensação de alívio, né? Porque eu não sei se vocês... Eu acho que isso é uma coisa compartilhada, assim, a gente vai lendo... Que ritmo que a gente respira lendo esse livro, né? Tipo... E falta o alívio, e quanto bem, talvez se livrar desse homem seja bastante aliviante, né? Tem algumas figuras de alívio ali, né? É uma mulher que está tão acostumada a se botar em segundo plano, né? É uma mulher que esquece de cagar e de mijar, assim. Tem aquela cena que ela vai mijar e cagar no meio do parque porque ela esqueceu de fazer isso em casa, assim. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa conversar quando for falar do masoquismo. Eu vou passar para o espelho, porque eu acho que é muito importante a gente falar disso, eu acho que é algo essencial quando a gente pensa abandono, é pensar o espelho. Lá no livro dela, isso aparece, é um momento, ela já está no dia infernal, que é esse dia, né? Essa imagem da tranca na porta aqui, que a Flávia trouxe, e que eu acho, é isso, né? Uma mulher que conseguiu, enfim, ela vai vivendo alguns medos, né? De invasões, é um lagarto que invade, é o Mário que invade a própria casa para pegar os brincos da avó. Qual necessidade que esse homem tem? Gente, é esse homem que é ex-marido, mas daqui a pouco o que diferencia ele de um ladrão e de um estranho, né? Enfim, ela põe essa tranca na porta. E aí ela se tranca dentro de casa, não consegue sair, né? Não consegue abrir a porta, se tranca dentro de casa com o cachorro morrendo, com o filho vomitando, talvez prestes a morrer também. Então tá esse caos, essa pandemia, e tem esse momento onde a filha, a Hilária, ela se tranca e volta toda maquiada, né? Eu acho esse pedaço maravilhoso também. Ela volta toda maquiada e a mãe toma um susto, né? Toma um susto. E qual é a frase que a Hilária fala para ela? Somos idênticas. E é exatamente essa frase que a espanta, né? Assim, como assim somos idênticas? E aí, enfim, ela volta, assim, volta uma memória infantil, uma memória também infantil, né? Da imagem de duas anãs idênticas, duas gêmeas idênticas, anãs, que tocavam bandolim e no fim, ao invés de agradecer, elas davam língua, né?
E aí ela começa a se perguntar, né, essa imagem que vem, que se ela é a filha, né, enfim, fica nessa confusão, nessa mistura aí, e ela vai tirar a maquiagem da filha e tira a própria maquiagem, e aí tem esse momento do espelho, que eu acho riquíssimo, né, porque é um espelho de 3 pedaços, assim, né, e aí ela diz assim, que ela se espanta, né, ela se vê de perfil e não se reconhece, né? Porque ela sempre se deu, ela acreditava que ela se dava a ver frontalmente, né? Quando ela descobre que, bem, ela é uma montagem disso aqui, né? Então, ela não sabe o que é que ela tá dando a ver realmente, ela não sabe qual é a montagem que o outro faz dela, ela não sabe o que ela deu a ver a Mário, qual foi a montagem que, enfim, que ele fez dela. Isso tem a ver com o olhar do outro, né? Ela não controla, né? Ela não controla isso, como o outro a vê. E aí, eu acho que ela faz uma fala, tem uma fala ali importantíssima, que é quando ela diz assim, ó, que montagem de mim o fizera apaixonar e qual ao contrário fora repugnante, fazendo-o desapaixonar. Ela ainda acha que, enfim, ela ainda se procura como causa desse desapaixonamento, né? Senti um arrepio. Para Mário eu nunca fui Olga. O sentido da vida dela, ela está falando dela em terceira pessoa, dela, Olga, compreendi de imediato. Foram somente uma luz do fim da adolescência, uma ilusão de estabilidade. A partir de agora, se quisesse conseguir algo, precisava confiar nos 2 perfis, confiar na estranheza deles mais do que na familiaridade, e movendo daí, devolver a mim mesma, devagar, a confiança. Então, eu acho que isso é muito importante, não vai ter abandono sem estranhamento, e olha que riqueza de momento, né? Assim, aprender a confiar mais na estranheza do que na familiaridade. Porque qualquer familiaridade especular, ela é da ordem de essa estabilidade, né? Ela é da ordem de uma ilusão, né? Então, no fim das contas, essa descida ao inferno e esse retorno é um processo de desilusão, é uma desilusão amorosa, né? Então, eu acho que vale, enfim, não confiar tanto nos espelhos ou usar os espelhos, enfim, tentar usar a nossa estranheza, né? Confiar, talvez, se guiar, poder se guiar mais pela estranheza do que pela familiaridade. E eu acho que a escrita é uma maneira de fazer isso, né? Assim, a página do espelho. Ah, alguém botou. Enfim, se guiar, poder estabelecer alguma confiança nessa estranheza e não na estabilidade. Por quê? Porque o que ela vai se dando conta é isso, assim, ela não é idêntica nem a ela mesma, né? É isso, esse basicão aí, né? O eu não é mais senhor na sua própria casa. Não tem casa segura, não tem casamento seguro, né? Se tudo rui, assim, é isso que rui, é a estabilidade. Agora, não tem estabilidade que não seja dessa ordem de uma ilusão, né? E a pergunta que eu acho que a Helena Ferrante está colocando é quanto é que eu estou disposta a pagar por essa ilusão de estabilidade, né? E o quanto que tem risco que eu tenho que correr na instabilidade mesmo, né? E aí eu trago para vocês Espelhos Mágicos, de Virginia Woolf. É um livro que se chama Um Teto Todo Seu. Também estou apaixonada por esse livro. Super indico. Esse aqui é mais difícil de respirar. É muito intenso, é muito fluxo. Mas tem uma parte sobre o espelho, nessa edição tá lá na página 54, onde ela diz assim, vejam a potência dessa mulher, Virginia Woolf. Ela diz assim, cadê? Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Eu vou só contextualizar por que eu lembrei desse pedaço da Virginia Woolf. Foi um pedaço
desse livro da Helena Ferrante, lá no capítulo 14, que ela diz assim, né, que ela fazia uma lista para ela mesma de tudo que ele devia a ela, né, de tudo que o Mário devia a ela, de tudo que ela tinha ajudado, né? Ela diz assim, eu tinha ajudado a estudar para os exames da faculdade, eu tinha acompanhado quando ele não tinha coragem de fazer provas, eu tinha encorajado ele pelas ruelas ruidosas, eu empurrava ele nos corredores daquela faculdade, eu tinha ficado acordada noites e noites para ajudá-la a estudar as matérias mais difíceis para os seus estudos, eu tinha tirado um tempo que era meu para somá-lo ao seu e fazê-lo, então, mais potente. É esse pedaço que eu quero que vocês guardem para a gente passar para a Virgínia. Eu tinha pegado um tempo que era meu, para somá-lo ao seu e fazê-lo então mais potente. Eu tinha posto de lado as minhas aspirações para acompanhar as suas. Para cada crise de desconforto dele, eu havia estancado as minhas crises para poder confortá-lo. Eu tinha me perdido nos seus minutos, nas suas horas, para que ele se concentrasse. Eu tinha cuidado da casa, da comida e dos filhos. Eu tinha me ocupado de todas as chatices da sobrevivência do cotidiano, enquanto ele escalava teimosamente o declive de nossa origem sem privilégios. E agora ele me largava, carregando consigo todo aquele tempo, toda aquela energia, todos aqueles sacrifícios que eu fizera por ele, de uma hora para outra, para gozar os frutos com outra, um estranho que não tinha mexido um dedo, para pari-lo, nutri-lo e fazer que ele se tornasse o que era. Parecia-me uma ação injusta, um comportamento tão ofensivo que eu não podia acreditar. Então, eu acho que tem algo que a gente pode destacar aqui, né, dessa captura dela nessa... Quando eu digo dispositivo amoroso, também pode ser na minha ideia de amor, né? Assim, é isso que eu trouxe da Matilde Campilho no começo. Essa ideia de que ela lutou por esse homem, né? Ela se sacrificou por esse homem e agora ele o deixa assim, né? Ela deixa assim, né? E aí eu realmente coloco a questão se amor é sacrifício, né? Assim, se for essa única tônica do amor, o que está movendo o amor, será que isso é amor, né? Porque eu acho que é isso que ela vai descobrindo aí ao longo das questões dela. E nesse trecho também fica muito confuso, assim, se ela está falando de uma criança, se ela está falando do filho, ou se ela está falando do marido, né? Assim, esse lugar, né, da mulher sempre maternando ali, né? Inclusive o homem, né? O marmanjo. E aí eu acho que ela diz de uma verdade, assim, gritante, né? Quando ela diz isso, né? Eu tinha cuidado da casa, da comida, dos filhos, eu tinha me ocupado de todas as chatices da sobrevivência do cotidiano, né? Isso é muito verdadeiro, né? Assim, no fim das contas, a gente sabe quem é que fica com a merda, né? Quem é que vai limpar a merda da criança, quem é que vai lavar a privada, assim. E isso... E quem vai cozinhar, e quem vai fazer a comida. Enfim, isso é algo invisível, mas, minha gente, isso é só vital. Assim, sem isso não tem vida. Sem manutenção da vida não há vida. Então, assim, eu acho que a gente precisa desacreditar um pouco dessa valoração do que vale mais, do que vale menos, porque esse trabalho é simplesmente vital, né? E num país como o nosso, a gente sabe também para quem fica esse trabalho, né? Assim, são as mulheres negras que estão realizando em sua grande maioria e não estão sendo nem financeiramente reconhecidas por isso, né? Assim, tem algo dessa invisibilização do trabalho da mulher que é gritante, que a Helena Ferrante está denunciando e que é um trabalho invisível, mas que é só vital. Se não acontecer, não tem ser humano. E aí, voltando nessa história do tirar meu tempo, somar o dele para fazê-lo mais potente, eu pego os espelhos mágicos da Virgínia. Está lá na página 54, ela diz assim: as mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e deliciosos, de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. Sem esse poder, provavelmente, a terra ainda seria pântanos e selvas. Aí ela segue lá falando e fala assim: seja qual for o uso nas sociedades civilizadas, os espelhos são essenciais para todas as ações violentas e heróicas. E é por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres. Pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Pois se ela resolve falar a verdade, a figura refletida no espelho encolherá. Sua disposição para a vida diminuirá,
como ele continuará a fazer julgamentos, civilizar nativos, criar leis, escrever livros, sem ver a si mesmo com o dobro do tamanho que realmente tem? A alegoria do espelho é de importância suprema, porque recarrega a vitalidade, estimula o sistema nervoso. Exclua isso e o homem morre, como viciado em cocaína, quando privado da droga. Adoro esse pedaço. Quem é Mário, né? Quem é Mário se ela não o duplica mais, se não há alguém que o duplique, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante da gente se colocar. Quem é Mário se ela não o enaltece? E aí, enfim, eu encaminho para a gente falar um pouquinho do masoquismo e encerrar. Eu acho que a Helena Ferrante traz a mensagem para a gente de que algo fundamental nessa ideia de sobreviver, né, como sobreviver à perda de um amor, tem na raiva ou na agressividade uma passagem necessária. A gente acompanha isso, né? Assim, o tanto que ela é uma mulher contida, né, uma mulher obediente. E aí eu acho muito legal pegar um conto da Clarice que se chama Os Obedientes para pensar a obediência. Essa mulher que, bem, é reservada, né? Essa mulher que expande o tempo da sua reação, que diz assim, eu não sei gritar, uma mulher que não sabe gritar, né? Que mais? Ela traz essa ideia da implosão, né? Sempre que algo, ao invés de reagir, ela implodia para que aquilo tomasse um ar de fala pacata, né? E aí a gente vai vendo essa mulher perdendo o controle, né? Que chega naquele ápice dela encontrar o Mário com a nova mulher na joalheria, né? Joalheria, comprando joia, e ela parte para cima, né? Então, eu acho que fica sugerido algo aí de que não vai ter separação sem agressividade, né? E tem algo disso, da agressividade, que eu estou chamando assim, de colocar o mal para fora, né? De bem, quando ela diz, né? Ela diz quando ela o vê ali, né? De um desejo obscuro de destruição, né? E aí, eu acho que eu me amparo nisso, né, de dizer que a agressividade vai ser uma passagem necessária, porque eu pego um trechinho do Freud, lá no Problema Econômico do Masoquismo, eu acho que é um texto fundamental para a gente pensar isso, né, de um amor sem piedade, onde o Freud, nesse momento, né, um texto de 1924, então o Freud já passou pela pulsão de morte, né, ali em 19 para 20, no princípio do prazer, e também já teorizou as suas tópicas, né, então ele já está pensando id, eu, super eu. Então, esse texto do masoquismo, ele é muito denso, a gente teria muita coisa para conversar sobre ele, mas eu vou pegar esse pedacinho, que é onde o Freud diz assim, que, bem, tem uma combinação muito mortífera que acontece ali no masoquismo. E o que é essa combinação mortífera? É que junta a necessidade do super-eu de castigar com o sentimento inconsciente de culpa e a necessidade do eu de ser punido, né? Então ele diz que junta o sadismo do super-eu com o masoquismo do eu, e esse casamento dá no que dá, né? Dá em suicídio, por exemplo. Ficou estranha? Estranha não, ficou muito verdadeira essa frase, esse casamento dá em suicídio. Porque tem casamento que dá em suicídio, né? A história. Mas é verdade. Se vocês pegarem Os Obedientes para ler, é isso, né? É um casamento que dá em suicídio. Da mulher. Porque é isso, né? Teoricamente, o casamento é uma proteção, e eu acho que é essa pergunta que a Chave Emperrada põe também. O casamento é uma proteção para a mulher, agora você está protegida, você não é uma pobre coitada, você tem uma casa, né? Mas eu acho que a pergunta que a Virginia coloca com esse livro que se chama Um Teto Todo Seu é: em que medida estar confinada no espaço doméstico realmente faz da casa um espaço todo meu para a mulher, um teto todo meu?
Porque não é isso que uma mulher tem. Ela está em casa a serviço, né? Assim, então, em que medida o casamento não é uma prisão? Essa é a pergunta. Uma prisão que acaba em suicídio, de tão insuportável, né? Então, aí o Freud diz, o sadismo do super-eu e o masoquismo do eu se completam um ao outro e se unem para a promoção de um mesmo resultado, né? O super-eu entra com a vontade de castigar, o eu com a necessidade de ser punido. Creio que só assim podemos entender que da repressão da pulsão resulte frequentemente um sentimento de culpa, que a consciência moral se torne tanto mais severa e suscetível quanto mais a pessoa se abstém da agressão contra os outros. Eu acho que isso aqui é fundamental para a gente pensar. Quanto mais a pessoa se abstém da agressão, de voltar essa agressão para o mundo externo, mais essa agressão se volta contra ela mesma. Porque é isso, né? O masoquismo, ele é originário. A única maneira da gente se livrar da pulsão de morte é direcionando a um objeto externo. É isso que o Freud está dizendo, né? Então, essa imagem que eu botei para vocês da Mary, é isso, né? Eu acho que isso aqui é estratégico. A gente tem que saber quando não apontar a arma para nossa cabeça, quando não apontar a agressividade para a gente. Tem horas que essa agressividade precisa ser voltada para o mundo externo. Isso é uma estratégia de sobrevivência. É isso que a gente vê nesse livro, né? Então, para terminar, e eu falei demais, socorro, me desculpem. Eu só queria encerrar, assim, pensando um pouco a questão do abandono mesmo, porque eu acho que o que a gente vê na travessia dessa mulher é uma experiência de redimensionamento, né? Assim, nessas perguntas de quem é ele, quem sou eu, isso vai tomando uma outra medida. E essa medida se dá por esse enfrentamento do destino, né? E eu acho que é enfrentando o destino que ela destitui o destino e que ela se dá conta da dimensão de acaso da vida, né? Assim, não é que ela está condenada a ser a pobre coitada, né? Assim, a vida é muito mais casual do que isso. E ela traz, assim, essas ideias, né? De que tudo é tão casual, né? Ela se apaixonou pelo Mário, mas poderia ter sido por outro. E isso é muito verdadeiro, né? Assim, de que tem algo aí que é da ordem, esse encontro amoroso é da ordem do acaso, né? E aí, enfim, eu acho que esse é um ponto importante. E também a ideia de que, quando ela diz isso, né, tudo é tão casual, somos ocasiões, tudo é dessa ordem do acaso, e aí eu traria Clarice Lispector, né, quando ela disse, eu poderia ter nascido macabeia, né? Eu acho que é uma frase que diz disso, né, que as coisas se definem no lance de dados mesmo, né? E bem, eu acho que, para a gente concluir, eu diria que a primeira a nos abandonar é a mãe, né? Assim, eu acho que é importante a gente não esquecer disso, assim. A gente é filho da mãe e do abandono também, né? Somos filhos do abandono. Então, tem uma frase, eu não tive chance de falar sobre ela, né? Que é a Hélène Cixous, mas que é uma pessoa em quem eu cheguei pela Clarice, né? Uma leitora muito ávida da Clarice. Ela, enfim, escreve em francês, tem pouca coisa traduzida. E tem uma frase dela que me capturou imensamente, né? Assim, que ela diz que cadê? De que, bem, a primeira a me abandonar foi a mãe, né? Mas que a mãe é a inimiga da morte. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, né? Eu acho que a gente precisa saber lutar para ser inimiga da morte, né? Tem algo aí que às vezes a gente precisa gritar e lutar, e enfim, lutar pela vida, né? Atravessar esse desespero, mas localizando quem é minha verdadeira inimiga, né? Será que é a pobre coitada mesmo, né? E eu acho que essa frase da Cixous fecha aí para mim, né? Assim, de que a mãe é a inimiga da morte. É isso, gente. Obrigada. Eu sei que eu falei demais,
Tem muito mais coisa, mas é isso. Acho que tá bom, né? Foi um passeio que você fez com a gente, hein, Tainá? Eu não vou me demorar muito com comentários, enfim, acho que vai render muita coisa, né, do pessoal que está participando. E a menos que a Flávia queira dizer alguma coisa antes, a gente já tem 2 inscritos. A Isadora Carvalho pediu a palavra já faz um tempo e o Felipe Grillo na sequência. Você quer falar alguma coisa, Flávia? Eu posso tocar. Pode tocar. Eu quero só agradecer, eu continuei sufocada, né? Eu acho que eu ia te escutando, incrível, Tainá, que passeio incrível, né? Como a Ângela disse. Então, vamos passar a palavra, Ângela. Isadora Carvalho, então, pode ligar o microfone e fazer seu comentário. Oi, boa noite, vocês me escutam? Gente, eu também não sei nem por onde começar, porque eu estou muito grata de ter conhecido a Helena Ferrante, mas ainda mais de escutar a Tainá, adorei a comparação com o Dementador do Mário, e eu adorei quando você encerrou falando somos feitos de abandono. Eu fiz várias anotações enquanto você falava, porque quando eu iniciei a leitura, e incessante também, porque me prendeu muito, até mais do que um amor incômodo, mas gostei muito, né? Enfim. Quando eu iniciei a leitura, me veio 2 questões. A devastação e uma outra palavra que me veio também foi alienação. Quando você começou, tá na sua fala falando, quando que se deu o abandono, né? Uma coisa que me remete também, que em dado momento, e isso fica explícito no livro, a Olga se abandona. É uma alienação de si mesmo, né? Não sei se as pessoas tiveram essa mesma impressão do que eu, mas... E quando ela fala desse significante, né? Da pobre coitada, que ela tinha horror a isso, né? Ela se transforma nisso em dado momento, né? Ela não é mãe, ela esquece dos filhos, ela não é mulher, ela tenta se reinventar, reencontrar a sua feminilidade. Ela não é nada, né? Aí eu venho com a palavra alienação. Ali não é nada. E ontem eu tive o prazer de escutar a Malvine também na iniciativa da Jéssica, também do fórum, que ela estava falando que você se inventa como mulher. E foi esse percurso para mim, esse livro. Os detalhes dele, as falas dos filhos. Nossa, eu adorei essa filha. A filha dela me chamou bastante atenção também, porque ela demanda dessa mãe, né? Os filhos demandam da mãe ali o tempo inteiro, chamam ela de volta. E é isso, o livro me passa essa impressão, a devastação presente, essa alienação de si mesmo. E uma fala também dela que me chama a atenção, quando ela está nessa tentativa, né, de sair desse buraco, qual você falou que ela foi lançada, depois do episódio do lagarto, ela fala, eu vou dar conta de tudo, eu vou lá, eu mato o bicho que aparecer, e ela fala assim, ele foi, você fica. Ela o tempo todo ali está tentando para não fazer jus a esse significante que a incomoda tanto de pobre coitada. A saída que ela encontra para mim é maravilhosa, eu amei esse livro. São muitos detalhes, eu quero presentear esse livro para um monte de gente que eu conheço. Mas são essas as coisas que me chamaram a atenção, os significantes que ela usou, despedaçada, e ela se reconstruir, né? Ela se achar nisso. É isso. Foi só um comentário mesmo. Obrigada, Isadora. Só um comentário breve antes de passar a palavra para o Felipe, é que me lembrou muito, eu estava relendo agora, começando a reler Amiga Genial, e logo no começo, né, de Amiga Genial, é descrita uma pobre coitada, né, que é a Melina, né?
e o quanto que a Melina causa na Lila uma compaixão dela, o quanto que ela se compadece, né, dessa mulher que é vista por todas as outras como uma pobre coitada, que não foi abandonada pelo marido, o marido morre, né, e ela nem gostava dele, mas que tinha ali uma relação um pouco dúbia aí com o marido de uma vizinha, né, enfim, eu pensei um pouco nela. Felipe, você quer fazer um comentário, então? Pode ligar seu microfone, Felipe Grilo. Obrigado, Ângela. Tainá, que articulações incríveis, assim, realmente foi uma delícia te acompanhar, enfim, você trouxe muitos pontos que em alguns momentos me escaparam ali. Bem, quero agradecer. Eu vou, assim, trazer algumas coisas que eu pensei ao longo da minha leitura. Primeiro, me chamou a atenção tanto você quanto o Flávio, disseram que leram, assim, enfim, muito rapidamente o livro. E eu confesso que eu quase abandonei o livro em um determinado ponto, porque eu estava assim, meu Deus, que mulher chata, meu Deus, e fala e a mesma coisa, e todo dia a mesma coisa. E enfim, por falta de tempo, eu estava lendo assim, tentava ler toda noite um capítulo. E eu falei, meu Deus, mas não vai sair disso, mas não vai sair disso. E quando que acontece? Enfim, quando terminou o livro, eu estava completamente fascinado, encantado. E eu acho que esse livro consagra a minha admiração por Helena Ferrante, porque eu também tive um incômodo, um amor incômodo. Também foi um livro difícil. é, mas não tanto quanto Dias de Abandono. Eu tive mais dificuldades com Dias de Abandono, me lembrou a desumanização do Walter Ugumãe, que eu não consegui, enfim, chegar ao fim. Eu achei muito pesado. Então, enfim, foi uma leitura diferente me chamou a atenção vocês falarem que foram com tanta sede. Agora, tem alguma coisa ali que nos capta, né? Como você falou, tem uma droga, tem alguma coisa ali, né? E, enfim, que eu acho que é uma ótima pergunta. Bem, eu penso no seguinte, o livro ele traz essa divisão, né, muito entre mãe e mulher, né? Em algum momento eu fiquei assim me perguntando, essa mulher vai deixar esses filhos morrerem? Ela vai matar esses filhos? Eu pensei em Medeia, sabe? Numa verdadeira, como Lacan chama, né? Uma verdadeira mulher. Ela mata os filhos para se vingar do homem, não porque ela não amasse o homem, né? Mas ela mata para se, não que ela não amasse o homem, nem que ela não amasse os filhos, né? Mas ela mata os objetos preciosos, né? E em algum momento eu me perguntei sobre isso, né? E eu lembrei de Medeia. E o Otto morre, né? O Otto é o cachorro. Em algum momento eu me pergunto, bem, o Otto tem a ver com o Mário, né? Porque é o cachorro dele, que tinha mais relação com ele, enfim. Esse Otto vira um resto, né, dessa relação, porque ele retorna como um fantasma. E que ela não faz o luto dele, ela parece que faz o luto da pobre coitada, mas do Otto ela não fica um resto dessa relação, né, que retorna como um fantasma. E, enfim, eu achei legal você trazer essa coisa da mãe como inimiga da morte, porque Lacan coloca a mulher do mesmo lado da morte, né? Se a gente pensar como duas coisas antagônicas, né? Mulher, mãe, a mãe está do lado, né? Como essa inimiga da morte, a mulher é um dos nomes da morte, né? Como Lacan apresenta. E esse livro me faz pensar muito no gozo feminino, com isso que é do feminino para a psicanálise, que não que é uma coisa muito específica, que é esse se perder no vazio, né? Você entrar com os dois pés no que Lacan diz que é o significante da falta no outro, né? Quando se cai com os dois pés ali, e o perigo disso, né? Dessa falta de sentido
esses episódios de ausência. Ela tem uns episódios de ausência que me chamaram a atenção, que ela precisa pedir a filha para dar uma cutucada nela, né, para que ela volte. Então, me fez pensar nisso, e eu acho que o livro é um exemplo magnífico em relação à questão disso que é do feminino para a psicanálise, né? Não do feminino no senso comum, mas do feminino para a psicanálise. E aí eu pensei, só para terminar, você traz os personagens que talvez fossem os personagens principais, você lista a Olga, a pobre coitada, e o Mário. Eu trocaria o Mário pelo Carrano, que eu acho que ele é um personagem bem interessante enfim, talvez bem, mas é só uma hipótese, assim, porque eu acho que ele aparece muito no livro, né? Assim, e um homem gentil, e me parece que, de alguma forma, me fez lembrar aquela frase de Lacan, né, que o amor faz o gozo condescender ao desejo, né? E tem alguma coisa dessa travessia que sai de uma forma de amar para uma outra forma de amar, né? Enfim, é isso que eu pensei. Obrigada, Felipe. Agora na lista nós temos então a Marinês, que vai falar, na sequência a Tatiane e aí a Ana Bernardo. Marinês, pode abrir teu microfone. Tá, abri. Oi, Tainá, querida, é sempre uma delícia te escutar. Eu fiquei aqui maravilhada com o livro, com a sua fala, e pensando algumas coisas também, que eu quero ver se eu consigo transmitir. Primeiro, eu achei assim, um livro altamente psicanalítico, de certa maneira. Eu fiz uma analogia dele com a própria trajetória de uma análise. Na medida que eu vi que Olga se reeditou nesse desamparo fundante que todos nós temos e se reinventou. Isso que o Felipe acabou de trazer, né? Fez um outro amor, um amor diferente, passando da posição de objeto para a posição de condutora da própria vida, né? Quando ela, depois de separada do Mário, nem aceita um encontro arranjado com o veterinário, mas eu queria tocar primeiro em significantes que eu não acho que são acidentais, escolhidos pela Helena Ferrante. Dos nomes, o nome Olga, que tem origem russa e que significa santa, sublime, consagrada a Deus, mulher repleta de virtudes, tais como dignidade, respeito, bondade e beleza. Em oposição a Mário, que significa homem viril. Isso num primeiro momento da história. Então, acho fantástico, né? O homem viril que escolhe a esposa que ainda está num lugar de objeto, né? E você falou do bibelô, e ele faz mesmo, como homem viril, este papel de aquisição de bibelôs, né? Primeiro adquire aí Olga, e depois, quando ela já está velha, troca o bibelô por um bibelô mais novo, que é a Carla. Então, assim, a trajetória dela, toda a vivência, principalmente o que a gente consegue perceber no dia de cão que ela viveu lá, trancada, com o cachorro morrendo, o filho prestes a sucumbir também, né? Me lembrou demais uma trajetória de análise. É só isso que eu queria dizer e te agradecer pela sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Marinês. Tatiane, pode fazer seu comentário. Boa noite, gente. Eu também queria agradecer muito a fala da Tainá, assim, tanta coisa, né, que ela trouxe. E tem algo do espelho, né? O meu comentário vai ser mais ou menos nesse sentido, que também é uma imagem na obra da Ferrante toda que me chama a atenção, e nesse livro especialmente. Tem algo do espelho e dessa estranheza que a Tainá falou, que para mim tem muita relação com a escrita,
né? E com essa cópia que ela vai fazendo da Ana Karenina, do Tolstói, que é um trecho assim, que para mim é muito significativo nesse livro, né? Essa cópia de um texto que ela vai fazendo, que por muito tempo, esse texto, né, canônico, assim, que por muito tempo define o que é ser mulher, né? Então eu achei fantástico a Tainá trazer Um Teto Todo Seu, porque Um Teto Todo Seu marca uma certa quebra também nisso, né, que constitui o começo do século XX, assim. E a Olga ela vai copiando quase como no automatismo, né, esse texto, né, como se quisesse de alguma maneira encontrar essa estabilidade que se perde, né, quando esses espelhos se quebram. E quando ela lê depois esse trecho, né, ela não se reconhece naquilo que ela mesma copiou, né? Então tem algo disso assim que ela vai processando também nessa relação que o livro vai estabelecendo com a literatura. E eu achei muito interessante assim, isso que a Tainá trouxe também, dessa busca da verdade, né, que a Ferrante vai tentando inscrever, assim, de alguma maneira, né, a Tainá falou sobre isso no começo, isso de tentar inscrever também na literatura, essa literatura que fala das coisas comuns, né, corriqueiras, mas que por serem coisas assim do universo muito particular, do privado, né, da casa, das coisas que acontecem com as mulheres, não tem essa inscrição nisso que a gente chama, né, de literatura, assim. E outra coisa que me chamou a atenção, né, que a Ana Karenina, né, essa mulher casada justamente se suicida, né? Quando a Tainá falou do suicídio, eu também lembrei disso, assim como a Madame Bovary, assim como tantas outras mulheres desses romances, assim. Então, tem algo dessa verdade também e que me chama muita atenção nesse livro, né? Eu fiquei assim, esse é um dos livros para mim mais difíceis da Ferrante de se ler. Eu acho que é um dos livros que eu menos li porque ele me causa sensações assim muito de vertigem. Eu fico muito angustiada e assim eu admiro muito vocês que leram durante a pandemia, assim, porque tá trancado em casa e ficar trancado em casa junto com a Olga me parece uma tarefa hercúlea, assim, sabe? Admiro muito. E tem algo nesse livro que parte assim, né, dessa inscrição dessa verdade que a Tainá falava no começo, que é essa inscrição do corpo da mulher, né? Isso que eu acho que tem um trecho assim que ela fala que por muito tempo tentou apagar os cheiros dela, né? Ela tenta apagar o corpo dela para estar inserida naquele casamento. E no abandono, essa corporalidade, esses cheiros, tudo isso que ela tentou apagar por tanto tempo vem como um rojão. Né? E para mim esse livro é uma tentativa também de inscrever essa fisicalidade, essa corporalidade, né? Isso que a gente chama na psicanálise de real do corpo, que escapa à escrita, mas que eu acho que a Ferrante vai tentando de alguma maneira escrever isso. Só um comentário bem rapidinho mesmo, mas muito obrigada também a Flávia e a Ângela por proporcionar mais esse encontro. Assim, foi muito legal ouvi-las. Obrigada, Tatiane. Agora a gente vai ouvir a Ana Bernardo e na sequência a Tainá pode fazer os comentários que ela quiser, né, sobre a fala das pessoas. Pode abrir teu microfone, Ana. Oi, gente, boa noite. Tainá, parabéns pela sua análise, eu achei muito interessante, assim, é engraçado, né? Parece que você vai tocando vários pontos, assim, que eu não tinha nem imaginado, e parece que fica um monte de coisa, né, que cada um vai tocando, né, quando comenta. Fica um ponto, assim, que realmente é bem interessante, né, essa discussão do clube, justamente por conta disso, né, cada um vai tocar num ponto. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que, primeiramente, engraçado que foi um ponto que depois apareceu, que é justamente assim, eu estava lendo livro, assim, e eu estava assim, tá, tem um Mário aqui nessa história, aí tá, esse homem tem um nome, né, Mário. Qual que é o nome dessa mulher? Eu fiquei assim, qual que é o nome dela, assim? Ficou, assim, uma personagem sem nome, né, por um tempo. Achei isso muito engraçado. A Tainá colocou, né? Por que o livro prende, né? Ela fala das verdades. Eu fiquei com uma coisa, assim, que, na verdade, o que... Eu li muito rápido também, assim, eu li muito rápido. Principalmente aquela parte que é muito angustiante, foi a parte que eu li mais rápido. Tanto que quando saiu dessa parte, foi a parte que eu
Ai, nossa, que chato. Achei chato depois que passou dessa parte. Mas, assim, o ponto, né, que eu acho que, na verdade, foi o horror, assim. Mas é um horror que é também familiar, né? Não sei, é uma coisa, uma estranheza, mas que, tá, não é tão estranho assim, né? E aí eu achei muito engraçado, né, que eu estava até conversando com a minha namorada sobre o livro, né? Ela não leu. E eu estava contando, né, as cenas do livro e tal, e aí ela falou: "Ah, mas esse abandono foi como assim?" Ele falou assim: "Vou comprar um cigarro e já volto, né? Eu vou ali e já volto." Eu fico assim. É engraçado, né? Porque realmente dá essa sensação nessa cena, né? Como se ele falasse: "Né, eu vou ali, já volto e não volto nunca mais", né? E acho que para outro ponto, né, que eu achei interessante foi, eu fiquei muito assim com a sensação de que talvez o que tenha resgatado ela naquele dia infernal, talvez tenha sido esse lado mãe, né, dela, assim, que ela tá o tempo todo, ela começa dizendo que não liga, né, meu filho tá vomitando ali, mas eu não sei, sabe, não me importa muito, né? Eu devia ligar, mas eu não consigo ligar, né? E aí ela vai, bota a filha lá para ficar espetando ela, mas é engraçado, assim, que eu acho que no fim das contas foi a saída que deu, assim, esse papel de mãe. Engraçado que Tainá falou, né? Ah, esse inferno foi tão rápido, um dia. Mas eu acho que, na verdade, não. Assim, fica um vestígio desse inferno. Assim, depois ela, no tempo de calmaria, né? Depois do inferno, ela vai relatando algumas coisas. E eu acho que foi até isso que possibilitou uma relação com o músico, né? Assim, que ela viu isso nele também, né? Esse inferno. Achei engraçado, a Tatiane falou sobre cheiro, né? Que eu acho que realmente, né? Ela era muito contida no início, né? Ela apagava o cheiro dela, né? Para o homem, e depois ela se torna uma mulher vulgar, né? Que fala umas coisas absurdas, né? Briga com todo mundo, bate no cara, no Mário, no meio de todo mundo. Achei engraçado. E na verdade, assim, nessa cena de inferno, na verdade, o que chama, né, ela muitas vezes é o cheiro, né? Quando ela percebe o cheiro podre, assim, que ela vai ver o cachorro, naquela condição deplorável, né? Enfim, eu achei engraçada essa questão do cheiro também. Acho que é isso, meus comentários são esses. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Tainá, então, se você quiser fazer comentários sobre o que o pessoal disse, fique à vontade. Obrigada, gente, pela escuta, pela persistência na sexta-noite e pelas questões também. Eu vou tentar dar uma passeada e ser breve. Assim, eu acho que essa questão do dementador que a Isadora traz é algo dessa ordem mesmo, né? Quando ela diz dessa coisa de ela deu ela fez dele um homem mais potente, né? E eu acho que a Helena convoca a gente para pensar também o tanto que eu me abro para ser dementada, né? E eu faço em nome do amor, né? Eu acho que é uma convocação para a gente pensar mesmo, né? O que é amar, né? E, bem, essa ideia de que a Isadora foi falando também, né? De devastação, de alienação. Na verdade, o eu é isso, né? Se a gente pega o texto do Freud, o eu e o isso, o eu, o Freud diz algo assim, né? O eu é um precipitado dos investimentos que ele fez e precisou abandonar. O eu, ele é efeito dos seus abandonos. Então, o eu, ele é esse devir, né? Essa constante transformação que se dá pelo abandono, né? Então, por isso o abandono é fundamental, assim, porque o eu é feito, o eu conta a história do que ele abandonou, né? E aí, já fazendo um link com o corpo, né? Eu acho que tem algo dessas perdas e desses abandonos que se inscrevem no corpo mesmo, né? Assim, de inúmeras formas. Eu acho que talvez a Olga dê aí
alguma ideia disso, né? Mas eu acho que dá para a gente pensar, né? Que tem coisas do outro que de repente você se olha no espelho e, sei lá, vê um jeito de mexer o rosto que você faz como a sua mãe, né? Alguma coisa assim, né? Tem algo ali que vai se inscrevendo mesmo. Eu gosto muito daquela imagem que ela traz nesse livro também, de ela passou noites recortando, né, nariz, perna, braço de um, de outro nas fotografias, e monta uma figura, né, que fica ali meio monstruosa, ela joga fora. Mas o eu é essa montagem também, né, assim, desses pedaços desconexos, né? Isso que a metáfora do espelho traz de novo, né? Essa ideia de uma unidade e de uma estabilidade é algo da ordem da ilusão. É absolutamente imaginário, assim, não absolutamente, mas é algo dessa ordem imaginária, né? Assim, então, eu acho que é importante a gente pensar, né? Voltar nisso, bater nessa tecla aí. O abandono é fundamental, assim, é o que me constitui, porque, de fato, o eu, ele conta a história dos seus abandonos. O eu é o precipitado de tudo que ele investiu e precisou abandonar. Ele precisou abandonar. E aí, eu acho que esse comentário do Felipe, né, assim, de bem, não estava dando para ler, que chatice. Da segunda vez que eu li, eu tava achando super chato também, tipo, meu Deus, Olga, meu Deus, vamos lá, minha filha, vamos lá, sai logo dessa. E eu já sabia que ela ia sair logo dessa. Mas eu acho que tem algo aí dessa captura, que captura, que talvez capture uma mulher não da mesma forma que captura um homem, né? E para mim passa pela piedade. Eu acho que esse é um ponto. E se a gente pega lá A Hora da Estrela, né, esse livro da Clarice, e nisso eu acho que, eu não sei se tem uma influência direta da Clarice na Ferrante, mas aí eu reconheço uma influência da Clarice na Ferrante, que é essa questão da piedade do amor, né? Porque lá na Hora da Estrela, a Clarice fala assim, que tinha que ser narrada homem, tinha que ser homem para contar essa história, né? O autor de Macabeia é Rodrigo S.M., é um homem, né? Então Clarice passa homem para contar essa história, porque ela fala: se não fosse homem, lacrimejaria piegas. E essas coisas piegas pegam as mulheres de um jeito muito diferente do que pega o homem, né? Então eu acho que tem algo aí nesse piega, né? Nessa piedade, e que eu acho que a Helena Ferrante está dando essa chacoalhada assim. E aí, você pode amar sem piedade, né? E nesse ponto eu concordo muito com o que a Marinês falou, né? Assim, quando ela vê ali uma trajetória de análise, eu concordo, eu vejo também, assim, no sentido de que essa mulher faz uma travessia, né? E eu acho que o que ela conquista é uma nova forma de amar, né? Assim, eu acho que uma análise tem a ver com isso, né? O que transforma o sujeito é uma nova forma de amar, porque uma nova forma de amar implica numa maneira de investir e abandonar de outra forma, né? Assim, eu acho que é aí que o eu vai se transformando, né? Porque ele vai contar a vida é isso, é perder, né? Assim, é como a gente abandona, né? Então, eu acho que aquela epígrafe da Clarice no começo, né? Serei capaz de abandonar nobremente, né? Bate um pouco aí. E eu acho que sim, isso se confunde com o percurso de análise, e eu acho que tem essa dimensão da escrita, né? Porque quando a Clarice lá nessa epígrafe que eu trouxe também, ela diz: escrever ou não escrever, né? Abandonar é uma arte que não se ensina a ninguém. Eu acho que é um pouco essa arte que a gente se apropria ali, né? Que a gente exercita na análise, né? Essa arte de abandonar o outro e de me abandonar, porque tem algo dessa experiência que é de me abandonar, né? Me entregar, me deixar ir, né? Assim, uma perda, né? Quando a gente perde alguém, a perda tá dada, eu perdi, né? Agora, se eu abandonei ou não é outra história, né? Assim, e tem essa dimensão do quanto que eu reconheço também do que eu perdi, né? Então, eu acho que tem algo, né, pegando também um pouco o que a Tatiane disse sobre o espelho e a escrita, esse texto da Ana Karenina, né, que ela vai copiando, né, quase que espelhando, e que ela pega frases, né, assim,
Quem sou eu, onde estou, alguma coisa assim, são perguntas, né? Ela pega perguntas desse livro da Ana Karenina, né? E eu tenho essa impressão, assim, são perguntas para se localizar, né? Nesse desespero que ela atravessa, que são questões que ela precisa encontrar respostas, né? Eu acho que a escrita vai ocupando um lugar fundamental. Ela fala de passar noites escrevendo, né? Assim, escrevendo cartas para Mário, né? Querendo, né, que ele ajudasse ela a localizar onde é que foi que a coisa tomou esse tom de dissolução, ou foi tudo mentira, né? Então, eu acho que a escrita tem algo dessa ordem de avesso do espelho, na verdade, né? Não é isso daqui que eu estou dando a ver, não é essa dimensão da estabilidade, dessa unidade, né? A escrita é um caos, é um fragmento, mas onde eu recolho verdades, assim, né? E verdades... Eu acho que a escrita é uma maneira de abandonar, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode pensar. A escrita é uma maneira de abandonar, e talvez de abandonar nobremente, assim, né? E aí, novamente, né, eu acho que a Helena Ferrante, ela toca em verdades, né? Em verdades, a Tatiane disse isso, né? Sobre o privado, né? Sobre isso que é banal, que é cotidiano, que é privado e que é assim, algo extremamente que diz do cotidiano feminino, né? Assim, isso do espaço doméstico, né? E aí eu acho que o ponto que a gente precisa ter em vista sempre é que o privado é político, né? Então, quando ela conta essas histórias privadas, né? Isso é político. Ela tá, enfim, fazendo denúncias ali dessa opressão, né? Ela tá falando verdades sobre a opressão feminina, né? E eu acho que é isso, somos nós mulheres, né, que temos que nos ocupar de pensar isso daí, porque a gente tem muito mais urgência do que os homens, né? É uma questão de sobrevivência, assim, pra gente, né? E deixa eu ver o que é mais. Eu acho que o Otto talvez seja mais importante que o Mário, né? E tem essa dimensão mesmo, ele fica como bode expiatório, né, dessa história, como um restinho mesmo ali. E é isso, né? Assim, eu acho que qualquer abandono vai deixar restos, né? Não tem como a gente pensar um luto sem restos, né? Tem algo que insiste mesmo, né? Eu acho que a grande questão é como a gente vai lidando com esses restinhos, né? Como a gente vai transformando esses restos em outras coisas, né? Porque se a gente pega ali o texto do Freud, né, do masoquismo, ele traz essa ideia, né? O masoquismo, ele é originário. Ele tem a ver com esse montante de pulsão de morte que não pode ser colocado para fora. É o restinho que fica. O masoquismo originário é isso, né? É um resto. É um resto de pulsão de morte que me habita, né? E eu acho que as mulheres estão lidando com isso de uma forma diferente dos homens, né? Com esse restinho de pulsão de morte que me habita, né? Eu acho que o que é muito mais desse homem viril, né? Como a Marinês traz, né? Esse homem que se pensa dono do mundo, né? Como o Mário, e que se põe nessa posição de poder escolher o bibelô, né? Que está autorizado a isso, ele está socialmente autorizado a isso, né? E bem, eu acho que a mulher não lida da mesma forma que o homem com isso. O homem tem né, esse botar para fora, essa coisa da destrutividade, da agressividade muito mais permitida socialmente do que uma mulher, né? E é tão assim que eu fico pensando, gente, a Helena Ferrante precisa descrever uma mulher que peida, assim, né? Porque é isso, né? Mulher não pode pôr nada para fora, nem peido, assim. Aí ela conta de uma bailarina, né, assim, que era amiga dela na adolescência e que aí surpreendia todo mundo porque de repente peidava. E é isso, né, assim. Gente, tem algo aí que precisa ser direcionado para fora, né? Se a gente fica nessa coisa piegas de só chorar porque perdeu, né? A gente vai vendo esse desdobramento, né? Eu achei legal a Tatiana lembrar que
que a Ana Karenina também é Alguém que se Mata, não li esse livro, mas a primeira frase desse livro é muito boa, né? Que ele diz assim, todas as famílias felizes são iguais, mas cada um é infeliz à sua maneira, né? Eu acho que esse livro da Ferrante traz muito essa primeira frase aí. Bem, eu acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigada pelo convite, pelas perguntas, pela participação. Imagina, Tainá, obrigada a você. Foi muito gostoso, os comentários também, os comentários do chat, todo mundo conversando bastante aí sobre as suas impressões sobre esse livro. E aí eu queria deixar, né, já todo mundo convidado, enfim, para a gente no próximo mês, né, na última sexta-feira de outubro, a gente discutir A Filha Perdida, né? E aí, quem vai ser responsável aí pelo debate é a Juliana Bergman, e, enfim, ela é jornalista, ela estuda teoria literária, enfim, e ela se interessou também por discutir A Filha Perdida. Eu queria me despedir de todo mundo, agradecer mais uma vez a Tainá, foi muito bom, e passar a palavra para a Flávia se despedir também. Oi, gente. Que delícia, viu, de sexta-feira. Foi muito bom te escutar, Tainá. Muito obrigada mesmo, foi um passeio maravilhoso. E também quero agradecer vocês que comentaram. Eu acho que isso faz valer a pena, assim, né? Apesar da pandemia, como vocês disseram, não sei se foi, Tainá, a gente insistir, né, em manter o clube, né, e tantas outras atividades, porque eu acho que essa costura que a gente faz com tantos pontos de vista, né, com tantos enfim, pensadas, né? Eu acho que cada um pensou alguma coisa que fez sentido e a gente pôde enriquecer esse debate. Foi muito bom, assim, eu só tenho que agradecer bom, reforço o convite, né, para o nosso próximo encontro. E, enfim, obrigada, gente. Boa noite para vocês. Vamos abrir os microfones, fazer barulho. Um barulho por nós, né? Não nos abandonemos aqui. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada, foi ótimo. Gente, obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite, tchau. Acho que vamos salvar, né, Ângela, como a gente fez os comentários. Acho que vai ser legal. De repente, a gente pode até passar para a Tainá. Vocês gravaram, né? E também salvar os comentários. A gente tem feito isso. Legal. Aqui do chat. Porque não dá tempo de ir acompanhando, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Mas legal, assim, né? Tem muita gente participando, muita gente mobilizada. Eu acho que a Helena Ferrante tem uma potência de mobilização. Tem, sim. A droguinha que você falou. Vou pausar a gravação aqui. Eu acho que sou eu, né, que tenho que pausar. Porque eu tenho que... Pode pausar.